bem-vindo à Conexão Fábio Borri. Mais uma conexão com vocês. E hoje, pela primeira vez, com convidados e convidados especiais, convidados aqui da cidade de Amparo. Eu estou com o Tenente Coronel PM Vanderlei Turola e a irmã, doutora Vanessa Turola. Sejam bem-vindos ao nosso Conexão Fábio Borri, um olhar sobre Amparo. O nosso podcast ele tem a intenção de levar Amparo, a cidade de Amparo, para o amparense e para aqueles que têm interesse na cidade, que querem conhecer melhor a cidade. E a gente traz temas relevantes. Muitos dos temas serão sobre pontos turísticos, sobre a saúde da cidade. Mas, em especial, hoje eu estou trazendo um tema um pouquinho mais difícil. Um tema que 3 semanas atrás eu tive na Assembleia Legislativa, na LESP, convidado pelo deputado Rafa Zimbaldi, e o tema lá foi a Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes. Os crimes que estão ocorrendo, principalmente com a utilização da internet. A internet que é tão presente nas nossas vidas, que traz muita coisa boa, que traz notícia, que traz entretenimento, mas que também está trazendo agora a violência. E o que mais nos preocupa? Trazendo essa violência no âmbito infantil, através das crianças e dos adolescentes. Lá eu tive acesso, Vanessa, Vanderlei, posso chamar de Vanderlei, Sim. a algumas gravações, a vídeos que a própria polícia puxou de crimes cometidos, mas que antes de chegar ao crime já estavam evidenciados na internet, estavam descritos na internet, eles foram estimulados por pessoas através das plataformas digitais. E alguns dos depoimentos me incomodaram muito. Presente lá na frente parlamentar, naquele dia estava a mãe de uma menina que foi assassinada, brutalmente assassinada, dentro do colégio, e o depoimento dela me chocou. Mais do que isso, que me causou, e eu já falei isso em um vídeo anterior, que me causou nojo, foi uma gravação feita pela polícia, um telefone grampeado, dos pais que tinham acabado de enterrar a filha, uma outra criança, praticamente uma adolescente, saíram do enterro, foram para casa e receberam uma ligação do assassino, que se colocou como policial no primeiro momento, e quando chegou a mãe próxima, já pai e a mãe chorando, aguardando alguma notícia sobre o crime, eles acabaram tirando sarro da morte da menina, o que me chocou muito e que me levou a pensar também já no dia seguinte a fazer alguma coisa. Como sociedade civil, como pai de uma criança de 10 anos, o que eu poderia estar fazendo para tentar coibir isso, para de alguma forma a gente ajudar a sociedade a se livrar desse mal. Agradeço a presença de vocês, vou apresentá-los com muito orgulho, amparenses, que alcançaram aí o sucesso na vida profissional, na vida familiar, e isso nos honra muito. Obrigado pela presença de vocês. Tenente Coronel PM Vanderlei Turola, formado em Matemáticas, Ciências e possui doutorado em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública. Atualmente é comandante do 1º BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, em Campinas. Com 34 anos de carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ingressou como soldado em 1990, passando por cabo, sargento, tenente, capitão e major, até ser promovido a tenente-coronel em dezembro de 2024. Carreira brilhante, passando por todas as etapas do policial. Tem a trajetória na polícia marcada pelo reconhecido por reduzir índices criminais e foi premiado com a medalha Pedro Dias de Campos por desempenho acadêmico. Doutora Vanessa Turola, advogada com escritório em Amparo, atua em diversas áreas do direito, incluindo civil, criminal e trabalhista. Com experiência em mais de 1.600 processos, foi presidente da OAB Amparo até janeiro de 2025 e candidata a vice-prefeito de Amparo nas eleições de 2024. Atualmente é diretor da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Regional Bragança Paulista, presidente do Conselho de Prerrogativas da 8ª Região da OAB São Paulo. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Me orgulha muito vocês estarem aqui para a gente poder debater esse tema que, para mim, e eu acho que para todos os pais, cidadãos, é muito difícil. Vanderlei, começar contigo aqui umas perguntas iniciais. Se recorda como se interessou pela polícia? Qual foi a sua motivação? Vocês vêm de uma família de policiais, bem grande. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente conhecer um pouquinho. O início foi em virtude do meu pai. Meu pai sempre teve o sonho de ser policial. Ele conseguiu passar na Força Pública em 69, mas meu avô não deixou ele seguir a carreira. Então ele estimulava tanto eu como meu irmão, que somos
mais velhos. Meu irmão mais velho é investigador de polícia aposentado e eu como na carreira de policial militar. Em 90 eu passei, foi uma felicidade para ele e foi um sonho realizado para mim também. Legal. Então, sempre quis melhorar os cargos dentro da Polícia Militar. Entrei em 90, já tinha o objetivo ou de passar na Academia do Barro Branco, ou a outra possibilidade tem um concurso interno para tenente. Em virtude disso que eu fiz ciência com habilitação em matemática aqui nessa faculdade. Legal. Que era Plínio Augusto Amaral Sobrinho. Mais um filho aqui do Unifia. Então, foi em 91 que eu comecei. Daí, terminando, eu prestei para cabo, na sequência sargento, e daí em 97 ingressei no Barro Branco. Excelente. Então foi um sonho do meu pai, mas que não teria outra profissão que eu gostaria de fazer. Tive oportunidades de fazer outros concursos, mas nunca quis sair da Polícia Militar. Foi uma carreira brilhante dentro da Polícia Militar, né? Todos os cursos de formação eu fiz. De soldado, o de sargento e do Barro Branco. E agora tive a honra também de fazer o curso superior de polícia, que habilita o major e o tenente-coronel a ser coronel nativo. Muito bom. Parabéns pela carreira maravilhosa dentro da polícia. É um exemplo, né? Hoje em dia é difícil você ver, até dentro da área privada, as pessoas seguindo uma carreira. Porque a pessoa assim, eu zelo pelo meu bem-estar. Não é mais aquela pessoa que, poxa, vou subir, vamos almejar novos cargos diferentes, quero subir na minha carreira. Está acabando um pouco disso, eu vejo um pouco. Hoje eu fiz um vídeo apresentando 73 vagas de emprego em Amparo. E conheço mais de 73 pessoas que estão reclamando que estão desempregadas. Hoje a nossa empresa está com em torno de 900 a 1.000 funcionários. Tem uma variação aí, dependendo do município que a gente atua. E nós temos muita dificuldade de encontrar pessoas que queiram seguir uma carreira. E eu acredito que dentro do serviço público seja a mesma coisa hoje, né? A pessoa passa, ela entra, às vezes como soldado, vê uma outra oportunidade, ela acaba saindo. O que eu estimulo sempre é você evoluir, né? Sim. Fazendo um curso fora da Polícia Militar, mas continuando a estudar, ou fazendo uma atividade relacionada ao bem comum, ou fazer essa opção que dá na Polícia Militar de você chegar até o coronel, a ser coronel, começando como soldado. E vamos até quando? Qual que é até olhar uma previsão de futuro? Eu estou com 35 anos de polícia, a previsão é que no final do ano que vem ou no próximo, a minha turma, que é de 2000, de formatura, seja votada a ser coronel, sendo coronel mais 5 anos de carreira. Não sendo coronel, daí eu vou para inatividade. Inatividade não tão inativo assim, porque o senhor é bacharel em Direito, né? Fiquei sabendo hoje, já formado, já passou no concurso, no concurso da Ordem dos Advogados do Brasil, parabéns. Agradeço. E contaremos com mais um colega futuramente aí, se não só na advocacia, como também ministrando aulas aqui na Unifia. Se Deus quiser. Doutora Vanessa Turola, que já foi presidente na Ordem e foi, entre aspas, minha chefe, né? Enquanto na Comissão de Saúde, Direito Médico e Saúde. Prazer tê-la aqui hoje. Voltamos a conversar recentemente sobre outros assuntos que não direito, né? Assuntos que nos incomodam muitas vezes, mas que são para um bem comum, né? Essa é a nossa intenção com a Conexão Amparo, dentre os muitos projetos que eu tenho na área social. A Conexão Amparo é para isso, é para levar coisas boas, para a gente tentar melhorar a vida dos nossos cidadãos aqui de Amparo também. E uma pergunta, a gente falando da família toda policial, também uma família toda de advogados e bacharéis em Direito. Ou professores. Ou professores, né? Bacana. Então, vários professores também na família. E por que o Vanderlei já foi professor. Olha que bacana. Não é Dionísia, no Raul de Oliveira Fagundes. Eu fui professora já de História também no Scalvi de Oliveira. Que bacana. Então são as carreiras que nos unem aí. Advocacia, policial e professor. Professor. Sim. Que bacana. É sempre servindo a sociedade. Sempre, né? Esse é o objetivo familiar. Eu fui professor aqui de 2015 a 2022. Começo de 2023, não é 2022. Foram mais 7 anos ministrando aula, mas a gente não perde isso nunca. Não. Né? Hoje, um dos projetos é fazer palestras. Eu faço as palestras gratuitas, fazendo aqui em Minas Gerais.
mas a gente não perde essa vontade de querer dividir, de Sim. querer levar conhecimento para as Fazer a pessoas. diferença, né? Que se a gente vai no local, a gente conseguir, ó, um se salvou, é excelente pra Exatamente, eu penso a mesma coisa. gente. Quando eu Os recebo... alunos, quando nos vê, tem um aluno que trabalha no fórum, né? O João. Ele fez o EJA, daí estudou, passou no concurso público e está lá hoje quase terminando a carreira dele no Olha que legal, Fórum de Amparo. excelente, né? É É gostoso, eu falo isso. A gente faz palestra, às vezes eu dou aula para 100 pessoas. Se eu conseguir mudar a vida de 3 a 5 pessoas, para mim é uma vitória. Eu hoje falei isso para uma pessoa, eu falei assim, se você mudar a vida de uma pessoa, já é uma vitória hoje. Se você Sim. conseguir fazer com que a pessoa enxergue novos horizontes, que busque algo melhor para ela, é muito, muito bacana. E teve palestra, um adendo aqui, muito bacana que eu fiz, que a pessoa depois manda para mim. Porque eu conto minha carreira nas palestras, né? Uma época que eu tive muito mal, depois até a gente chegar hoje no sucesso que tem, um sucesso profissional, familiar, é uma escalada que a gente tem. É você nunca desistir. Motivo Você de sempre... orgulho pra gente, ele é pessoal, Muito, né? exatamente. E quando alguém reconhece isso, fala assim, poxa, eu queria desistir de tudo, você me fez ver de forma diferente. Isso daí não do coração da gente de uma forma, né? Eu acredito que seja como na profissão de vocês e salvar uma vida. Sim. Você trazer uma perspectiva diferente para as pessoas. Eu acho muito bacana. Legal, parabéns para vocês, sucesso familiar, na carreira. E obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu vou entrar num assunto um pouquinho mais específico, mas não nosso assunto da pauta. Hoje vamos falar um pouquinho de amparo. É para isso que esse podcast existe. Não, Vanderlei, você conhece várias partes do estado, né? Você anda bastante, você tem uma responsabilidade muito grande sobre vários municípios, 38 municípios hoje. Mas fala para mim, o que você vê? Você hoje é um morador de Amparo. Sim. O que você vê de diferente em Amparo hoje? Então, Por que Amparo, além de toda essa tradição familiar? Então, é o ambiente, né? Tanto de pessoas como a paisagem, a tranquilidade. Né? Que nem eu trabalhei a maior parte da minha carreira no 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que é Bragança. Faz 16 municípios. E daí, pela distância de São Paulo, é a complexidade criminal. Então, depois eu tive a honra de trabalhar na cidade de Atibaia, onde a gente tinha um desafio grande. Bragança é um pouco mais tranquila e a região de Amparo é o paraíso criminal. Então, aqui, em virtude das rodovias, em virtude da proximidade, né, da preocupação do vizinho em ver que tem algo diferente ocorrendo naquele local e chamar os serviços de segurança, né, e a gente conseguir colocar aquele criminoso na cadeia, desestimula que outros venham cometer crimes aqui. Então é uma cidade que dá para criar os filhos, tem uma infraestrutura boa, né, tanto de saúde, educação, então completa para você ter uma boa vida. Entendi. Foram os mesmos motivos que me levaram a optar por Amparo. Eu sou de fora, né? Eu morei em São Paulo, minha família é de Porto Ferreira. Em 2012 eu comecei a trabalhar, conheci minha esposa aqui, mas eu já tinha o pensamento mal intencionado. Falei, eu vou casar um dia, eu vou ficar em Amparo. E realmente foi o que aconteceu. Eu casei em 2013 e já estava morando aqui em Amparo. É apaixonante a nossa gente, a nossa terra. É, muito. Tudo é diferente. É uma cidade que acolhe. Sim. Hoje eu... É bem Amparar mesmo. Sim, é amparado, né? Eu tive a oportunidade de sair de ir para Limeira, voltar para São Paulo. Falei, não, hoje eu viajo alguns dias por semana, mas eu não deixo minha família mudar daqui, né? Eu acredito muito em Amparo ainda. E sim, eu acredito que seja uma das cidades mais seguras hoje do país. Já teve um título assim, eu não me lembro como foi, mas a cidade mais segura do país. Ela é por número de habitantes, né? Então, até 50 mil, então ela já entrou nessa... Entrou. Entre 100 mil, ela já entrou nos... E a minha proposta é ainda melhorar isso mais. Sim. Bom, nós vamos chegar lá. Doutora Vanessa, candidata como vice-prefeita na última eleição para Amparo. Por quê? Porque essa guinada para a política, que a gente não tinha conversado também, antes, sim, eu também e Amparo. não me imaginei, né, na política, mas fala, se a gente não se interessa pela política, a gente é governado por aqueles que se interessam, né? Exato. E a minha paixão por Amparo, por querer algo melhor, por acreditar que eu poderia contribuir com algo melhor, né, de fazer a diferença, de ser a diferença, eu acabei aí aceitando o convite e concorrendo. Excelente. Eu acho que, como que fala o ditado, quando os bons não fazem nada, os maus fazem, Sim, né? Eles sim. tomam conta. Então, Sim, não custa para a gente que quer ver a mudança,
né, se empenhar de alguma forma para fazer essa mudança também. Os bons não podem se calar, né? Ele tem que estar presente. Exatamente, é isso que eu acho que vem mudando alguma coisa na política ultimamente. Eu também sempre fiquei muito afastado, sempre na área, né, das empresas privadas, sempre trabalhando nos bastidores. Até que a gente começa a ver algumas coisas e fala assim, isso dá para mudar, isso tem recurso para mudar, isso precisa ser mudado. E a gente começa a se inteirar um pouquinho mais. Porque foi assim, a minha paixão começou com a OAB, né? Vice-presidente, tesoureira, começar a integrar as comissões, depois vice-presidente e presidente. E daí aquela ânsia sua de falar, não, deu certo aqui, eu posso crescer, eu posso fazer um pouco mais. Né? Assistência judiciária, quando a gente foi pioneiro aí de trazer o atendimento digital. Então, você fala, eu posso, eu acho que dá para plantar a sementinha e acontecer. E é apaixonante isso. E depois de picado pelo bichinho, você nunca mais deixa de atuar de alguma forma. E isso é da nossa avó, né? Sim. Porque a avó fazia muito essa coisa de querer ajudar todo mundo, Caridades, de tudo. né? Então, sempre... é outro bichinho que picou a gente e acaba... Eu falo, depois que a gente começa com alguns família, projetos. Né? Família. Exatamente. Aquelas coisas da família que a gente traz. É que nós estávamos falando outro dia no BAEP, é uma das coisas que eu sinto falta, que eu acho que vai nos levar à pauta principal desse podcast, a falta de estrutura familiar que a gente tem hoje. Né? A mudança dos conceitos de família, a mudança do conceito de criação de filhos, e isso limites, hoje... Né? Os limites para os adolescentes, para os jovens. Então, entrou agora, eles falam assim, cadê minha privacidade? Mas sua privacidade ela vai começar quando você tiver a sua casa, as suas regras. Né? Enquanto, na minha, eu acho que tem que ter um pouco de limite, de regra, realmente. Isso vem fazendo muita falta, pelo que eu ando até estudando. Me lembro a diferença na época de faculdade, como aluno e como professor, aí, depois de 20 anos, teve muita mudança, até no tratamento dos professores. E as pessoas acabam falando assim, não, a escola não está educando. A escola tem problema. Não é a escola. Isso começa em casa. Não é da escola. A função da escola é levar conhecimento, né? Matemática, português, o convívio, mas a educação, né? Ela vem... Começou a delegar, começou a dar tudo errado. Exatamente. Não vamos delegar a criação, né? E um pouquinho mais a fundo, me fala um pouquinho sobre essa tradição da família no bairro dos Rosas. O que vocês podem me falar um pouquinho? Tem escola com nome de parentes? Tem... estrada. Então, foi meu tataravô que veio, né, para a região aqui de Amparo, Paulo Turola. Inclusive, ele que doou o terreno, né, para a escola, onde há a escola Paulo Turola. E minha tia também sempre fez parte da educação, ela deu aula no Paulo Turola, foi diretora no Paulo Turola. Diretora do Paulo Turola. E daí a outra escola, a maior, é o nome dela, da Giselda Turola. Bacana. E pela tradição, família grande lá na região, até a estrada que liga a SP 360 e a 95 é do meu avô, Amadeu Turola. Que bacana. A estrada municipal. Então vocês têm uma semente muito bem plantada no município de Amparo, começando ali nos Rosas. E bacana. É gostoso que faz interligação daí, né? Turola, Recanelli, Camilote, Pagano, Darioli. Nossa. É uma família, sim, Bozor. Que bacana. Eu não sabia que ia tão longe a história, assim. Sim. Muito. Eletricidade trouxe lá no Rosa, foi meu tataravô, a fábrica, né, de beneficiar arroz, café, telefone. Empreendedores começaram lá atrás. Bom, se deixar, nós vamos passar a noite inteira falando de Amparo também. O que não é ruim, o que me agrada muito, né? Ultimamente o que eu tenho mais feito é falar de Amparo para Amparo. Mas eu preciso entrar nesse assunto que me incomodou tanto. Incomoda todos. A todos nós. E recentemente, semana passada, foi noticiado também mais um crime, né? Não me lembro o nome da cidade, é Itaperuna, no Rio de Janeiro, onde um adolescente de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos, porque o pai não queria que ele encontrasse a namorada virtual que ele nutria desde os 8 anos. Mais um crime que está originado aí na internet. Além desse, muitos outros que estão registrados, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso. A polícia tem acesso, o judiciário tem acesso e às vezes não consegue ser feito nenhuma ação contra. Na frente parlamentar, no dia da abertura, foi até noticiado para nós um caso assim, trágico. Não é interessante, ele é trágico. Por quê? Uma criança, menor de idade, né? Mas criança mesmo, nós estamos falando aí, não sei se 9 a 11 anos, numa daquelas brincadeiras que você fazia live, a criança estava se mutilando, se cortando,
Foi levado ao conhecimento do judiciário. A juíza deu uma liminar para derrubar naquela hora a transmissão. E a plataforma negou. Falou, não vou derrubar. E seguiu a live com a criança se cortando. Assim, depois teve uma ação presencial. Mas existe um desrespeito, né, das plataformas digitais. Outros crimes, a gente viu que estão todos, a polícia foi atrás para fazer a investigação, estavam todos descritos. Onde começava, quem estimulava, como era comprada a arma, onde foi comprada a arma, no mercado negro, através da internet também. Só que isso a gente falava da Dark Web, entre outras. Mas hoje tem plataforma liberada de bate-papo, de jogos, que os jovens estão utilizando. Lógico, influenciados por maiores de idade, porque o jovem ainda é uma página em branco a ser escrita, influenciado por bandido, né? Eu vou usar até uma palavra mais forte aqui, por vagabundo, para cometer crime. E aí, às vezes, na inocência, na falta de conhecimento ou de discernimento ainda deles, acabam cometendo crimes assim abomináveis, né? De mutilar outras pessoas, de se mutilar, de cometer chacina. Que a gente viu em São Paulo, até teve uma em São Paulo, não lembro qual foi a escola, daqui a pouco me vem à memória. Uma colega minha estava passando na porta na hora que aconteceu. Ela está sendo tratada, né? Ela está com terapia, do grau de violência que acontece isso. E eu, como pai de uma criança de 10 anos, né, vocês, que têm uma família bem consistente, avó, agora? É uma avó nova, né? É um tema que está me chocando, está me incomodando, e eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa de qualquer forma. Eu entendo que o poder público é responsável por isso, a polícia está aí para isso, o judiciário está aí para isso, mas tem uma grande responsabilidade nossa, sociedade civil, nós pais, tios, avós, temos uma responsabilidade muito grande, que é a criação, a educação, é o saber ouvir não pela criança, e o nosso de falar não. Sim. Eu falo para minha filha assim, sou seu amigo, mas eu não sou seu melhor amigo, eu sou seu pai. Sim. Então, antes de acreditar, né, que eu sou só seu amigo, eu sou seu pai, e eu vou colocar limites. Eu acabei conversando com ela de uma forma branda ainda sobre essas coisas, porque um dos jogos que ela usa está nessa plataforma. Né? Eu não vejo problema em falar o nome da plataforma que está sendo noticiada, está na internet através da frente parlamentar, que é o Discord. O Discord em si não é ruim, é uma plataforma que funciona, só que está sendo utilizada por pessoas de má índole. De forma indevida. De forma indevida. Na impunidade. Exatamente, que acaba acontecendo de alguma forma. Né? Por isso que eu faço, nós temos que tomar providência. O crime é crime desde que surgiu a humanidade, o senhor sabe disso. Né? Como que o senhor entende hoje, né, os crimes na internet? Que é uma coisa que a modernidade nos trouxe. Como o senhor vê dessa forma, como policial hoje, né, um membro do Batalhão de Ações Especiais? Então, a Polícia Militar ela tem um programa, né? São dois, inclusive. Né? O PROERD, né, o programa de dizer não às drogas e à violência. São 10 horas aulas e é na 5ª série, é onde é o momento da criança que ela consegue discernir o que é certo e errado. A gente tem reafirmar, né, o que os pais deveriam fazer. Né? Seria obrigação dos pais, né? Vocês acabam tendo aqui. E depois tem os jovens construindo a cidadania, né, que daí dentro das escolas colocam lideranças, essas lideranças ajudam o bem-estar daquela comunidade escolar. Certo. Então é uma preocupação que a Polícia Militar já tem desde 93. Ela já vem trabalhando, é um programa que veio de Los Angeles, é americano, a gente comprou a patente, a gente trabalha com isso e a gente vê que tem bons resultados. Aqui em Amparo a gente já teve um programa que quando a gente comandava aqui com a parceria com outros órgãos de segurança, a Guarda Municipal, a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiro, o Tiro de Guerra, a Polícia Civil, todos os órgãos de segurança dentro do Gabinete de Gestão Integrada, a gente fez o ProBem, Jovens de Bem com a Vida. Então, de vez de 10 horas aula, a gente tinha 30 horas aulas. Então, é um resultado bom. Algumas cidades a gente tem a participação de juízes, como em Serra Negra, né, o Dr. Carlos ministra aulas, né, uma palestra para as crianças nesse momento do PROERD. Então a gente tem que se juntar, tem a OAB vai à escola, né? Então
tem vários projetos que a gente tem que colocar um ao lado do outro para não entrar em conflito e a gente conseguir reforçar essa parte de cuidados com a internet, né? O que acessar, o pai estar presente, né? Os pais estarem presentes para verificar o que eles estão acessando, os perigos que a internet, de uma maneira sem controle, ela pode expor as crianças e os adolescentes, né? Que nem desafios que a gente já teve, a baleia azul, e agora a gente está tendo outros, né? De mutilar, de respirar desodorante, prensar a criança para perder a respiração, o ar, ela desmaiar. Então a gente tem que estar presente, né? E saber que os órgãos de segurança estão à disposição da sociedade. O que tiver, a gente está aí para auxiliar. Temos a participação contínua no CONSEG, né? Que é um conselho muito importante, né? Que a sociedade isso, participando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e outros órgãos de segurança, e com essa força-tarefa a gente consegue fazer uma mudança, principalmente em Amparo, que já tem essa cultura de trabalhar integrado. Excelente. Inclusive, eu até estava pesquisando, já tocou nesse assunto, eu ia deixar para o final, mas o nosso CONSEG Amparo hoje está inativo. Até faço um convite para a doutora, o Vanderlei, para a gente reativar esse CONSEG. A partir dessa semana, a gente levar, né, se for o caso, ao prefeito, ao secretário responsável. O capitão, o comandante de companhia e o delegado, são os dois membros natos. Certo. Então, quem que coloca o funcionamento são essas duas autoridades, e daí tem uma eleição que é feita, né? E se tiver uma chapa única, ela pode ser por aclamação. Então, quem que tem que ser contactado? O comandante, sempre é o comandante da organização policial militar. Então, se for lá em Serra Negra, é o sargento que comanda o pelotão. Certo. Se for em Socorro, é o sargento que comanda. Então, sempre entendi. é o comandante da cidade, mais o delegado de Polícia Civil, titular da cidade. Perfeito. Eu os convido para me ajudar, então, nessa missão de a gente reativar o CONSEG aqui em Amparo. Acho de extrema importância que a gente possa levar para o poder público para a gente discutir junto sobre isso. A gente traz, essas duas autoridades são os membros natos. Com o presidente, a gente consegue colocar em prática, que tem um programa que ele trabalha bastante com a prevenção primária, que se chama o PVS. Certo. É o Programa Vizinhança Solidária. Ela começou lá em Santo André, deu um resultado excelente. Várias cidades já aplicam, e ela faz o quê? A participação contínua da sociedade na segurança pública como um todo. Então, um dos assuntos que é tratado é essa exposição dos jovens e adolescentes na internet. Ele como vítima ou como autor, aprendendo coisas erradas. Perfeito. Eu acho que seria o ideal para a gente começar alguma coisa e ter um diferencial aqui. Sim. Até antes de fazer uma próxima pergunta, as pessoas que estão assistindo podem achar que é uma realidade distante. E não é. Quando eu fiz a primeira propaganda, o primeiro vídeo propaganda e soltei sobre o podcast e o assunto, conversei com 2 pais que me procuraram. Um de uma escola particular, não vou citar o nome das escolas aqui, e uma escola pública. Da escola particular, uma criança de 11 anos, já diagnosticada com autismo, que os colegas, né, utilizaram a internet para denegrir a imagem dele, para cometer o bullying. Falta de preparo, talvez, dos pais, falta de educação dos pais, mas nasceu dentro da escola. Uma escola pública, uma menina que tem um cabelo Black Power, que é muito comum hoje. Sim. Se eu tivesse, o meu seria, porque ele chega no céu e não chega no ombro, o meu cabelo, né? Ela também recebendo ameaças e bilhetes ofensivos. Eu não vou usar as palavras por ser de baixo escalão, que ela vem sofrendo isso dentro da escola. Então, é uma realidade muito próxima da nossa. Não está mais num ambiente de notícia, de fantástico, de jornal nacional. Não é isso. Está acontecendo na nossa cidade, nas nossas escolas, com as nossas crianças. É isso que me deixou ainda mais inconformado. E há um tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos, a minha filha, vendo o Instagram, ela mandou do filho de uma amiga que também estava colocando foto, se cortando no Instagram e falando que ia cometer suicídio. Aí que conseguiu entrar em contato, daí outra pessoa já tinha entrado em contato, essas coisas. Então, é assim, a gente tem que criar a conscientização, que é uma responsabilidade de todos. Sim. Né? E minha filha, com a idade que ela tinha, né, também era uma criança,
mas entender que aquilo era errado e que ela precisava passar para alguém. Então, é eu acho vítima que é de isso. pornografia, né? Que as Sim. crianças se expõem, tira a blusa, é uma pessoa com... É um dos crimes mais cometidos hoje, desse assédio mais sexual contra as crianças. Também. Qual que o senhor acha hoje que seria a maior incidência? Compra de droga, de arma, esse assédio sexual, né, o assédio com as crianças mesmo, pornografia infantil que acontece. O que eu acho que é o maior índice hoje? Eu acho que é um pouco de cada. Um pouco de cada, né? Um pouco de cada. Então, porque tem quadrilhas especializadas. Tem quadrilha especializada na pornografia, que a gente vê a Polícia Federal agindo bastante, né? Até na E é nossa quadrilha, região. não é uma pessoa. Não, são quadrilhas internacionais. Que absurdo. Né? Então, tem pessoas que conseguem lá, conversando da forma que consegue iludir aquela criança achando que ela está conversando com um amigo da mesma idade, e não é. Sim, E exatamente. depois uma jovem, e daí começa a querer outros detalhes do Sim. corpo dela, e ela às vezes chega até um suicídio. É, pela vergonha, às vezes, pela vergonha pressão do que ela... fez. Sim, e já colocou. aconteceu isso Já no Nordeste, aconteceu. eu não vou lembrar Sim, onde. sim. Lá. Eu acredito que alguns casos já são pensados para levar a cometer o suicídio, né? Sim. Sim. A indução ao suicídio, que é um absurdo. Também teve um caso, mais uma vez eu agradeço o deputado Rafa Zimbaldi pelo convite de estar ali na frente parlamentar. Né, foi muito importante para eu conseguir ter essa visão diferenciada e começar a entender os casos nossos aqui. Mas de uma adolescente de 13 anos, o pai acordou de madrugada pelo barulho, de 13 anos, tinha feito a mala, estava fugindo de casa para encontrar um namorado virtual, que a gente não sabe nem se existe, se é uma pessoa, se ia ser algum outro caso de violência, ia fugindo de casa com 13 anos. Né? E esse deu tempo ainda de salvar a criança de males maiores. Sim. Mas eu falo, o crime hoje, antigamente a gente temia o crime na rua. Meu pai falava assim, cuidado com a bebida, não deixa colocar Sim. nada dentro. Ou cuidado com o carro, não bate o carro. Hoje a violência está dentro da nossa casa. Sim. Ela chega de uma forma muito aberta até, muito explícita, utilizando as plataformas de jogos, as plataformas de bate-papo. E isso que me assustou. Vanessa, como avó, como mãe, né, como advogada, como que você vê essa violência hoje nos meios digitais? O que a legislação Então, é nos o que a gente está protege? discutindo até agora e que está nesse embate que o pessoal, ao invés de entender, né, sobre a legalidade e a importância de algumas decisões, acaba se levando para o embate político e isso é triste. A gente está falando aí do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, teve decisão recente do STF, e é importante que, todo mundo fala, né, agora é censura. O Marco Civil ele veio para trazer a liberdade de expressão, né, a equidade da forma que as plataformas elas recebem e tratam esses dados, né, mas existem outras legislações que devem ser respeitadas. E um artigo ficou em dúbio, né? Então, o que o STF fez agora? Por agora vocês vão responder e vai voltar para o Legislativo para eles adequarem esse artigo, que esse artigo está uma bagunça e está possibilitando que os crimes não sejam retirados. Uhum. Né? Porque o que a gente tem que falar aqui é dos crimes que estão sendo cometidos e quando sai decisão judicial, que é o que a gente já falou aqui, os provedores eles não estão nem aí. Eles E se as coisas recusam a derrubar continuam. aquela transmissão. Sim, eles se recusam, quando estão no Brasil, grande parte fora, mas eles se recusam a informar quem seria aquele usuário. E é uma coisa assim que não dá para entender que a gente está falando de preservação de vidas. Né? E eu assisti uma palestra na quinta-feira fantástica sobre recuperação de dados. Né? E um perito falando disso, e eles pegaram 13 celulares, levaram no estande de tiro, jogaram de prédio de 20, 30 andares, passaram por cima e consegue se extrair os dados. Ou seja, a nossa perícia tem como conseguir. Por que as nossas forças policiais, eles têm que correr atrás e para quem tem todos aqueles dados, que tem a responsabilidade da coleta das informações através das contas, se recusa a colaborar com a segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, e Exatamente. de todos. Uma questão financeira? Né? Então isso é triste. Eu falo assim, que independente do embate político, né, a gente tem que pensar as consequências que estão acontecendo e que a gente está deixando a internet a sensação de que lá a impunidade reina. Sim. Que o que acontece lá vai ficar lá e que
Então a gente tem que mostrar para esse pessoal que está usando essas crianças, que está aí meio que, como que eu posso falar, Vulnerável. captando essas crianças, fazendo que vai ter punição, que nós, sociedade, as nações, vai conseguir chegar nele, né? Então eu acho que é isso, como eles estão, né, na liberdade de expressão, isso não passa, isso não sei o quê, eles estão tentando empurrando, e isso é triste. Muito triste. A gente tem uma legislação que é pioneira, né, que vem sendo usada desde 2014, aí, com todas as suas alterações que é do Marco Civil, pela Itália, pela França, né, tal como foi a nossa Constituição, e a gente não está conseguindo fazer que ela se cumpra. Exatamente. E isso vira essa bagunça. Mas que fique a dica, fique o medo. Todo crime na internet, tudo que passa pela internet é rastreável hoje, Vanderlei. A gente consegue chegar à origem, não consegue? Através do celular, quem usou, o nome de quem, o computador que está mandando aqueles dados, é possível. E isso me alegra muito, porque a impunidade acaba aqui. Sim. Se existe uma forma, se existe vontade de ir atrás do criminoso, atrás do fofoqueiro, que repasse, né, algumas notícias, repasse fotos, é possível chegar na origem dele hoje. Sim. Excelente. Agora, indo um pouquinho mais a fundo, eu não vou entrar no aspecto psicológico, ainda vai ser o tema de um próximo podcast, com o mesmo tema. Como pais, qual seria o seu conselho hoje, Wanderlei? Aos pais de adolescentes, crianças, qual seria o seu conselho como policial hoje? O pai tem que ser amigo, mas ele tem que ter a função de pai. E a mesma coisa da mãe. Então ele tem que ser a pessoa que, aconteceu qualquer coisa errada, o filho vai lá e conte, mas ele tem que saber que o pai não vai tolerar que ele faça coisa errada. Ele tem que ter um bom alicerce. Sim. Né? Então ele tem que saber o que é certo e errado e o que vai manchar, que nem nós estávamos falando de família, o nome daquela família. Eu vi uma notícia recentemente, não lembro se foi no próprio Instagram, eu acabo vendo notícia, né? Mas teve uma mãe, uma delegada de polícia, que esperou a filha completar 18 anos e prendeu a filha. Falou, eu te avisei que acima de tudo, eu sou sua mãe e sou policial. E ela prendeu realmente a filha que vinha por caminhos tortos, aí, caminhos errados. Eu achei incrível. Porque se você tentou educar, eu acho que sua função como mãe, como pai, acabou ali. Fala assim, vamos tratar do que é certo, né? Vamos fazer justiça. Eu ensinei você, né? Eu mostrei esse caminho que você tem que seguir. Se você não quis, a opção de trabalho, mas ser uma pessoa digna, você tem que ser. Acho que todo mundo sabe as opções que tem e como elas podem acabar. Dinheiro né? fácil vai fácil, então Exatamente. Mas é o que eu acho que muita coisa que acontece na internet é isso, né? É a ilusão que se traz, né? De vidas glamurosas, adolescentes de 18, 19 anos, com casa de 2, 3 milhões, carrões potentes. Então dá essa falsa ilusão, essa sensação de liberdade, eu posso estar em qualquer lugar, que daí vem, né, dessa criança que sai de casa para querer namorar, de achar que tudo se pode. Que vive um sonho. Sim. Né? E esse viver sonho, hoje, não pode, você tem que pensar no futuro. É que existe, eu estava conversando até com uma psicóloga, Carol Ribeiro, ela trabalha comigo, diretora de RH, ela é psicóloga também. Falou, o que está acontecendo que a nossa juventude está adoecendo mentalmente? Nós estamos com assim, uma doença, vou fazer generalizar, assim, falta de conteúdo. Se existe a falta de conteúdo, né, de estudo, de cultura, que a gente se preocupou tanto na nossa juventude em ler, em consumir livro, jornal, revista. Nossa, adorava comprar revista, né? Hoje você já não vê mais bancas de revista assim com aquela abundância que a gente tinha. Quando tem a falta de conteúdo, o adolescente, a criança acaba absorvendo conteúdos desnecessários ou conteúdos ilegais, a própria pornografia, né? E isso acaba deixando desvirtua a cultura, desvirtua o conhecimento e leva a ficar com essa lacuna cultural na cabeça, dando oportunidade para coisas ruins, né, que causa essa doença, doença mental nas pessoas que está tendo hoje, levando ao crime, levando ao suicídio, levando à utilização de drogas, entre outras e ela tem que entender coisas. Que nem tudo é sim. Exato. Tem coisa que é não. Tem que entender, isso você não vai fazer, isso eu não posso comprar agora. Existe uma rejeição ao não hoje muito grande, né? Porque você vê assim, poxa,
aquela menina ali está maquiada, ela pintou o cabelo com 9 anos, mas calma aí, qual que é o conceito familiar? Pintou mesmo o cabelo ou não? Eu estou fazendo aquilo para ter mais likes, para ter mais seguidores, né? Então a internet ela acaba iludindo muito. Quando você não tem esse conteúdo, você acaba se ocupando de conteúdo desnecessário. E qualquer frustração é um final para ela. E se você não atinge o objetivo que aquela pessoa atingiu, que não é um bom exemplo, porque você não sabe a realidade, causa frustração que causa outros males. Depressão e outros males. Exatamente. Nós passamos por isso na família recentemente, né, que levou até minha cunhada ao suicídio, entre outras coisas, a depressão, mas você via o Instagram dela, nossa, uma vida de princesa, de rainha, que acabava o sorriso no final da foto. Então é muito complexo você viver, né, um exemplo que você não sabe a realidade. Sim. Nós tínhamos exemplos reais, estava ali em casa, nós seguíamos, né, o exemplo dos nossos familiares, pais, avós, e hoje já não. A ilusão da internet traz muita coisa boa. Você fala assim, poxa, tem carrão, tem casona, viaja o mundo. Né? Até a informação é fácil hoje, né? Então, se tem dúvida, você abaixa o buscador lá, você consegue informação. E não que a informação seja correta. Esse que é o grande problema. Então, você tem que saber a fonte também. O chat GPT que a gente gosta tanto de brincar, né? Cada 10 ele erra 4, 3, trazendo coisas falsas, inverdades. Então, é muito duvidosa a vida na internet. Que vai de encontro aí com o nosso tema. O que eu fiquei sabendo também na palestra de Dr. Renan, fantástico, se nós 4 aqui abrirmos o chat GPT e fizermos a mesma pergunta, ele vai dar 4 respostas diferentes. Porque de acordo com o que você está perguntando, a forma que você pergunta. Que eu estou trabalhando no meu celular. Olha só. Então, e ele tem outras informações já, né? Ele tem um histórico. Ele puxa através do seu histórico. Sim. E a gente fornecendo informação da nossa vida para a internet, fica à vontade. Isso que incomoda mais ainda. Olha, se os pais quiserem ter um pouquinho mais de conhecimento, né, sobre a utilização aí, sobre os direitos e utilização da internet, sobre o que está acontecendo com as crianças, tem alguma coisa que nós podemos estar recorrendo hoje? Alguma informação? Né? A gente busca um advogado para ter um esclarecimento maior, a gente vai na internet e consulta sobre a própria internet. Aqui em Amparo a gente tem a OAB Amparo, né, hoje presidida pelo Dr. Alexandre Buber Piazza. Tem a OAB Vai à Escola, que é uma ferramenta fantástica, mas tem o atendimento da assistência judiciária. Qualquer coisa que esteja saindo, né, daquela normalidade dentro de casa, seu pai percebeu alguma coisa, ele pode não ter certeza, mas busque a ordem, converse lá, que eles vão dar todas as orientações necessárias, né, para que essa família consiga entender o que está acontecendo. Perfeito. Se de repente a família tem medo de acionar a polícia, as comissões temáticas elas irão, né, auxiliar em todo o necessário. A nossa força policial aqui é fantástica, o nosso setor de investigação é muito bom. A gente tem aqui na cidade de Serra Negra, e eu vou falar porque tem feito um trabalho fantástico, o Daniel Verzoli, nossa, fugiu o nome agora, o Raoni, eles têm feito... Delegado Dr. Rodrigo Cantadori. Um grande... Eles têm sido uma equipe diferenciada, eles estão indo para quase todo lugar do estado, porque esses crimes de internet eles estão levantando, eles estão fazendo rastreio, e isso é muito bom. De repente, eu tenho medo, eu tenho vergonha, porque de repente se a filha divulgou uma foto, se o filho divulgou uma foto, não se sinta envergonhado. Se você não tem certeza, busque informação para saber se isso é crime ou não é e buscar as orientações necessárias, gente. Não deixe para lá, por favor. Por mim, pelo seu filho, pela nossa sociedade. Não aceite, não sinta vergonha. Porque tudo que é crime que envolva a sexualidade, as pessoas se envergonham, não pode ter vergonha. Exatamente. Eu acho que, como nós estamos querendo propor alguma coisa diferente, voltar com o Consegue, nós, a sociedade civil, fazermos alguma coisa, como cidadãos, pai como mãe, devemos fazer alguma coisa. Fica até a abertura, né, que eu faço, tem o endereço da minha plataforma digital, entre em contato comigo, né? A gente direciona uma reunião para nós, para a gente conversar, para mostrar o caminho para essas pessoas, né? Qual deve ser. Uma orientação, eu não estou falando como advogado, eu deixei de advogar já há algum tempo, mas como pai, como ser humano, como alguém que quer fazer a diferença na nossa sociedade. E eu os convido, então, tendo problema,
converse conosco. Somos pessoas de fácil acesso, Sim. somos pessoas que moramos, vivemos com as nossas famílias em Amparo, e fica aqui a abertura para quem tiver alguma necessidade, tiver vergonha, como a gente está falando, que venha particular, converse conosco de forma particular e a gente mostra um caminho que pode ser, né, seguido. E nós temos um número, né, 181, que é o Disque Denúncia. 181, Disque Denúncia. Disque Denúncia, sigilo absoluto. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil recebe o conteúdo, né, o nosso setor de inteligência. Perfeito. E as delegacias daquela cidade que está ocorrendo um crime. Então, se é com Tomás, vê alguém aliciando criança, tem esse número que ele é centralizado em São Paulo. Se for uma ocorrência de gravidade, de imediato as forças policiais recebem. E se for algo que precisa uma investigação, tanto o setor de inteligência da Polícia Militar quanto a delegacia da cidade recebe a informação. Perfeito, porque muitas pessoas não levam o crime ao conhecimento do poder público, da polícia, por medo. Alguns têm vergonha, mas muitos têm medo de levar. Os casos contra violência contra a mulher, né, que sofre pelo companheiro, casos de exposição, as pessoas acabam ficando com medo do agressor, com medo de alguma represália. E nós temos o 181, que é o Disco Denúncia, que garante sigilo. Também, a mesma coisa também pode ser. Garante também. Aquele crime está acontecendo naquele momento, né? O telefone de emergência, e temos policiais lá habilitados para fazer orientação também. Excelente. Eu acho que essa união do poder público com a sociedade civil é importante, né? Porque parte do cidadão levar a vocês notícia crime, né? O crime, a ocorrência, e parte de nós fazer educação para que ela não ocorra. Né? É a prevenção primária, né? Para não ocorrer, e se necessário a gente faz a repressão imediata ou a posteriori com a Polícia Civil. Com a Polícia Civil, excelente. Que é importantíssimo para a redução dos números de ocorrências policiais. Né? Sim. A prevenção é a prevenção é tua e parte da gente. Né? E que nem a gente já teve uma experiência que nós tivemos lá em Atibaia. Lá de 100 bairros, 80 faz parte. Né? E o Conseg se torna forte, participativo. Chegou a ser a segunda cidade mais segura do Brasil. Nossa, bacana. Né? Então, índices de homicídio caem, porque a população um ajuda o outro. E o que sai da normalidade é acionado os órgãos de segurança competentes. Funciona. Então, viu um veículo diferente andando no bairro. O grupo já fala, esse carro é de alguém? Meu filho que comprou. Então, sem problema. Não, esse carro não é conhecido. É acionado as forças de segurança para fazer a abordagem. Infelizmente, né, algumas pessoas elas só conseguem, vamos falar assim, funcionar, elas só conseguem pensar se elas estão sofrendo algum tipo de pressão, infelizmente. Se o meu vizinho sabe que se eu ver alguma coisa diferente eu vou denunciar, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime. Sim. Se a criança ou adolescente sabe que a gente está monitorando, que vai ter uma represália, que é rastreável o que ela está falando na internet, ela se sente de uma forma ou outra oculta, né? Ela se sente protegida pela internet. Não tem anonimato, né? É o anonimato, exatamente. A Constituição Federal já veda, né? Se ela sabe disso, ela vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime ou incitar alguém ao crime. Sim. Né? Por isso que eu acho bacana a gente levar isso ao conhecimento das pessoas. Seu filho está fazendo, vou denunciar seu filho e você. Sim. Né? Seu filho está cometendo crime dentro da escola, a escola, seu filho e você quem não fizer nada. Então é importante que essas pessoas tenham esse conhecimento e saibam que a gente vai estar presente fazendo alguma coisa. Não é terra sem lei. Não é bem assim. Né? É igual eu falo assim, as fotos hoje de WhatsApp, de Instagram, às vezes eu vejo a pessoa na rua, eu não conheço, eu não consigo identificar, né, de tanta modificação que tem, assim como o perfil, assim como as fotos. Sim. As pessoas estão se escondendo atrás de um personagem na internet. Sim. E a gente não pode deixar que, pelo menos aquilo que está na nossa alçada, são os nossos filhos, netos, sobrinhos, Sim. façam isso. Existe uma realidade, né, que não é a realidade virtual. Tudo bem que nós devemos muito à internet, precisamos dela para muitas coisas, utilizamos ela para combater o crime, só que a gente tem que também ver esse outro lado e prevenir. Né? Fala para minha filha, a privacidade acaba, né, onde eu começo como pai. Então a educação, acima de tudo, o preventivo, acima de tudo. Exemplo, a tecnologia, hoje uma foto é suficiente para a gente saber se aquela pessoa é quem ela está falando que é ou não. Exatamente. Né? Então, hoje nós temos a Muralha Paulista fazendo a pesquisa lá. Você falou que é o João, coloca no aparelho lá, você é o José.
Olha que bacana. Né? Então você está procurado, você deve... A internet tem coisas boas, então. A gente está falando de uma coisa ruim, que são os crimes Sim. em âmbito digital, As mas traz muita muralhas coisa boa. digitais que a gente consegue, um veículo que é provavelmente um dublê de placa, né? Está Sim. andando em Amparo e esse mesmo veículo está andando em Campinas. É impossível dar o alerta para as duas cidades para fazer a abordagem desse veículo. Exatamente. Excelente isso, né? Não existe o Senhor dos Tempos estar em dois lugares, Não, né? muita O coisa boa. Doutor Estranho que consegue ir de um lado para o outro, assim. Mas muito bacana. Eu os convido então para estar me ajudando nessa empreitada. Não é fácil, mas nós temos que começar a fazer alguma coisa. Sim. Né? Eu acho de suma importância. Nós temos alguma relevância social, então a gente pode estar utilizando isso para trazer A gente ama conhecimento. Amparo, né? Muito. Então nós temos que fazer pela nossa cidade. Sim. Né? Assim, é o que eu falei, não dá para a gente cuidar do mundo inteiro, mas na nossa Mas sociedade... uma semente daquela pode gerar frutos. Exatamente, que a gente sirva de exemplo. Assim como a gente está entre as cidades mais seguras, com baixos índices aí de criminalidade, se eu não me engano, nós estamos variando em torno de 3 homicídios por ano. E né? os homicídios aqui são problema familiar, então não é o que a Não é um gente vê em assalto, alguns estados aí, né, que crime organizado, não é isso. Isso é não esse chegou problema. aqui. Não Eu chegou. falo ainda que eu não saio daqui, eu moro aqui porque é um pedacinho do paraíso. Sim. Se nós já temos esses índices, nós já temos essa fama de uma das cidades mais seguras, vamos fazer isso no ambiente digital também. Sim. Vamos educar nossas crianças, nossos adolescentes, Sim. para que vão por esse caminho exemplar e não pelo Sim. que há de pior, né, Sim. para não falar outras palavras. Mais uma vez, agradeço vocês por estarem aqui. Tenente Coronel PM Vanderlei Turola, doutora Vanessa Turola, obrigado por estarem participando do primeiro podcast que eu entrevisto. O primeiro nosso eu fui entrevistado, mas é um tema que me chocou muito. Nada melhor do que vocês aqui para estarem elucidando, levando essas boas notícias, né, de prevenção para a nossa população de Amparo. Deixo a palavra final para vocês. Muito obrigado por estarem presentes. Eu gostaria de agradecer imensamente, né? Estou sempre à disposição aqui, o que for pela nossa cidade. E uma honra estar com você, meu Eu que amigo. agradeço. Principalmente ao lado do meu irmão, que eu brinco, eu falo que é meu herói. E a hora que eu comecei a contar dele aqui, fiz questão de contar para o Fábio e tudo, porque realmente é uma conduta ilibada, é uma trajetória fantástica e eu sei que tem muito a somar aqui com a gente. Tem uma carreira brilhante. Ninguém chega onde chegou, né, à toa, a gente sabe disso. Parabéns. Então estamos à disposição, né? O que precisar contar com o nosso apoio, estamos às ordens. A gente tem um laço muito grande com Amparo e região. Né? Nossa família Sim. veio de outro país para cá e aqui ficou. E depois alguns, né, estão na região de Marília, Santo Antônio Sim. de Posse, e daí foram espalhando em virtude dos casamentos. A gente sabe que tem solução, né? Então se a gente se unir, a criminalidade vai perder e a gente vai ganhar bons filhos. Exatamente. Muito obrigado pela presença. Mais um Conexão Fábio Borre. Obrigado pela audiência. Até o próximo.